Bom, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aos trabalhos desta tarde e iniciaremos o painel 3 com o tema Metrologia na Certificação de Produtos. E como moderadora deste painel, convido a senhora Daniela Soares, consultora independente da Alice Consulting e conselheira da REMESP. Apresentando-a, Daniela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduada em Administração e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 15 anos de experiência, atua em treinamentos, auditorias, atividades regulatórias, metrologia legal e industrial, gestão de certificações da avaliação da conformidade e sistemas de gestão da qualidade. É membro do Conselho Deliberativo da REMESP, Rede Metrológica do Estado de São Paulo, é coordenadora do Comitê de Metrologia Legal e Comitê Estratégico de Laboratórios de Calibração e Ensaio, atuando como interface dos associados com os principais entes reguladores. Bem-vinda, Daniela. E para compor esta mesa redonda, eu convido ao palco com o tema As dificuldades encontradas pelas certificadoras de produtos na oferta de ensaios por laboratórios, os debatedores. Primeiro componente, o senhor Alexandre Xavier Martins, superintendente do Instituto de Qualidade Automotiva. Muito bem-vindo. E já apresentando, Alexandre possui MBA em Marketing pela ESPM, com extensão através da City University da União, Inglaterra. Graduado em Comunicação Social pelo Mackenzie, técnico em Eletrônica pela ETESP, atua há 25 anos em normalização, regulamentação e avaliação da conformidade. Como voluntário, é membro do CONAC Metro, do Conselho Diretor da EAEA, do Conselho Consultivo do CB005 da ABNT, do Comitê Gestor Américas, do TIC Council e vice-presidente da ABRAC. Desde 2019, é superintendente do Instituto da Qualidade Automotiva. Muito bem-vindo, Alexandre. Como segundo componente dessa mesa, eu convido o senhor Marcos Zevzikovas, é isso? É quase isso. É quase isso. Zevzikovas, diretor da divisão Product Testing da DECRA Certification. Apresentando, o Marcos é mestre em Engenharia Elétrica e Biomédica pela Unicamp, São Paulo, possui MBA em Gestão de Negócios pela USP, diretor da divisão Product Testing da DECRA Certification, é vice-presidente de produtos e presidente do Comitê de Ética desde 2014 da Associação Brasileira para a Avaliação da Conformidade. É presidente de Stakeholders da IAAC desde 2019 a 2020, possui 36 anos de experiência no segmento de teste, inspeção e certificação na gestão de grupos multinacionais e brasileiros. Possui sólida carreira em teste e certificação de produtos e sistema de gestão da qualidade no âmbito do Inmetro e esquemas internacionais, como ISO 13485, ISO 9001, 17025 e 17065, com certificação pela US-CAM Marcação CE, GMARC, entre outros. Competências construídas ao longo de 19 anos, atuando em P&D de segurança e testes de EMC para diversos tipos de equipamentos médicos e eletroeletrônicos no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. E 17 anos em organizações internacionais como gestor das áreas de ensaios e certificações. Muito bem-vindo, desculpe o sobrenome. Como terceiro componente, eu convido o senhor Israel Dulcimar Teixeira, diretor da Labelo, PUC, do Rio Grande do Sul. Apresentando, Israel, diretor do Labelo, um dos maiores laboratórios brasileiros de calibração e ensaios.
Atua em diversas entidades ligadas à infraestrutura de qualidade no país, como vice-presidente de laboratórios da ABRAC, do Conselho Deliberativo da Anatel, vice-presidente do CONAC e vice-presidente do Comitê de Partes Interessadas do Inter-American Accreditation for Cooperation. Muito bem-vindo, Sael. Como quarto e último componente, eu convido o senhor Hernani da Silva Pinho, coordenador comercial do Instituto Brasileiro de Ensaio de Conformidade. Apresentando, o senhor Hernani é engenheiro mecânico e pós-graduado em MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É coordenador comercial no IBEC, Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidades, atuando desde 2010 como representante do IBEC nos diversos comitês técnicos da Anatel e da ABRAC. É responsável pelo atendimento ao cliente, desde o primeiro contato até a entrega dos relatórios e faturamento. É responsável também pela análise crítica das solicitações de projetos para enquadramento dos ensaios ao escopo e capacidade técnica do laboratório. Possui atuação nos diversos mercados e atendidos pelo IBEC como eletromédico, telecomunicação, metrologia legal, bens de informática e automotivo. Antes de passar a palavra à moderadora, o professor Celso quer falar algumas palavrinhas, só um minuto. É para atrapalhar mesmo. Eu queria saudar meus colegas aqui, Marcos, Luciano, e o Israel e o Hernani, né? Não é fácil perguntar uma turma como essa aqui. É tão importante esse grupo, né? Mais a Daniela, claro, né? que será a nossa moderadora, que está aqui presente o Dr. Massal Ito. Dr. Massal Ito, eu queria saudar, porque você, para nós, é uma pessoa muito importante. Ele é superintendente da ABRAC e o eterno presidente do INMETRA, né? Porque Massal Ito foi presidente do INMETRA durante um tempo. E hoje veio nos brindar com a sua presença e assistir esse tema que eu particularmente estou muito esperançoso, que é falar de metrologia para a certificação de produtos. Nós estamos gravando isso e vamos querer fornecer esse vídeo depois para toda a comunidade que atua em certificação de produtos. Né? E eles vão falar exatamente do nosso tema aqui central, que é inovação, que é metrologia, que é infraestrutura da qualidade. Então, eu queria só fazer o registro do Massal Ito, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Ele veio aqui para nos prestigiar, principalmente nesse módulo da tarde. E, mais uma vez, obrigado, hein, Massal? Você mora aqui no meu coração. Pode voltar. Desculpe. A palavra é sua, Daniela, inicial do painel. Alô? Boa tarde. Vocês viram que eu estou de castigo aqui, né? Não tem todos esses players. Bom, agradeço a Inés por essa oportunidade de moderar esse painel tão importante e muito interessante, porque nós temos aqui representantes, grandes representantes na parte de certificação de produtos, num tema que é a metrologia para a certificação de produtos, e com diferentes visões, que nós temos o OCP, também o laboratório de ensaio. Então, agradeço a vocês a participação, a contribuição, e tenho certeza que vai ser fantástica essa explanação. É um painel mais com liberdade, ou seja, não teremos apresentação, então a minha ideia agora é vou soltar 3 perguntas base, e aí vamos passar para que essas pessoas possam contribuir com uma história, com seu conhecimento, seu expertise, e mostrar para a gente também conhecimento que a gente sempre vai aprender com vocês, com certeza. Tá? Obrigada. E depois eu volto para abrir perguntas para vocês. Então, controlem o tempo. Vamos lá. Primeira pergunta, né?
espero que vocês consigam responder no longo da apresentação de vocês. Quais as dificuldades na oferta de ensaios para laboratórios para a certificação de produtos para a sua área de atuação? Outra pergunta base. Existem iniciativas ou estratégias para minimizar essas dificuldades? E uma terceira pergunta que eu gostaria de encaixar. Considerando o tema do evento, inovação e educação para a metrologia, existem programas de capacitação para atender a demanda dos laboratórios com esse conhecimento tão específico e com peculiaridades de cada setor? Então, com essas perguntas eu vou deixar aberto e vou passar a palavra para o Marcos iniciar, ansiosa para escutar. Obrigado. Vou ficar de pé aqui sentado. Eu acho que essas três perguntas requerem aí colocar uma história rapidamente aí para a gente entender o contexto, né? Entender aí sobre o Massal, o nosso eterno chefe aí, né? Desde a época do Neto. O tema hoje aqui, basicamente, falar sobre inovação e educação na metrologia, só que isso faz parte dos pilares da infraestrutura da qualidade, que é a palavra da moda, né? A primeira vez que eu vi o tema sobre infraestrutura da qualidade foi, acho que há 2 anos atrás, foi uma apresentação do Gerson, inclusive, né? Uma apresentação, uma outra vez que eu vi ele fazer em Dubai, falando sobre a infraestrutura da qualidade no Brasil. E aí eu parei para pensar, puxa, o que é infraestrutura da qualidade? O que ele quer dizer e o que essa palavra quer dizer? Se a gente pensar para a indústria, dentro da tua empresa, o que é infraestrutura da qualidade, você sabe responder. Meus padrões, minha calibração que eu faço, os procedimentos, o sistema de gestão da qualidade, o treinamento, as pessoas, etc, etc. Mas e para um país? Né? E esse é um tema que permeia toda a América, né? O mundo todo está falando sobre infraestrutura da qualidade. Então, quando eu vi a primeira vez o Gerson falando, eu parei para pensar como é que é o Brasil. E nós já temos isso há muitos anos. Né? Há mais de 30 anos a gente começou a trabalhar em uma infraestrutura da qualidade. Do meu ponto de vista, né? Então, comecei em 1985 trabalhando no laboratório como um técnico formado em eletrotécnica do ITT. E aí eu já fazia ensaios, mas não existia programas de certificação do IMET ainda, né, compulsórios. O primeiro começou em 1991 com fios e cabos. Algumas pessoas que estão aqui sabem, lembram bem disso daí. O IMET era o certificador, não tinha uma certificadora, o IMET é que fazia a certificação, e os ensaios eram feitos pelo ITT, em alguns outros laboratórios. Nessa época eu trabalhava lá e fazia esses ensaios. Então começou ali naquela época os primeiros programas. Equipamento eletromédico começou na década de 90, 1994. O Jean Baudinot, na época, era o responsável pelo laboratório do IEE e do Secusp, que foi a primeira certificadora, né? O primeiro laboratório, a segunda certificadora de equipamento eletromédico. Então todos esses programas de certificação começaram pelo IMET, mas não tinha laboratório. Por exemplo, o equipamento eletromédico foi uma demanda que eu conheci bem, participei bastante disso daí. O equipamento eletromédico começou a ter uma demanda da própria indústria da Anvisa, querendo fazer certificação, precisava fazer certificação, que no início da década de 90, todo mundo lembra, em 1990 abriram as portas do Brasil para o mercado internacional. O Paulo fez isso, começou a entrar muito equipamento no Brasil e a indústria precisava competir, precisava investir em ensaios, precisava investir em qualidade. E o IMET, então, já estava com esses programas rodando, já tinha fios e cabos, e na década de 90 onde apareceram os mais programas. E aí, eletromédico, em 1994, os primeiros laboratórios, as primeiras certificadoras e os problemas. Né? A gente, para comprar equipamento, para fazer ensaio, tinha que importar. A maioria dos equipamentos eram importados. Hoje você encontra o fabricante nacional. A calibração a gente encontrava. Eu mandava para fora ou encontrava nos laboratórios. Porque laboratório de calibração era muito antes de laboratório de ensaio. A indústria já demandava por calibração há muitos anos. Muito antes da certificação de produtos. Então, ensaios não. E aí a gente precisava montar laboratório. E aí tinha que correr atrás de projetos, financiados FINEP, etc., para montar laboratório no país.
E montar laboratório, todo mundo sabe que custa, até hoje custa. Muito equipamento caro, né, muito equipamento que não existe no Brasil, né, como eu disse. Então, esse é o, digamos assim, sempre foi um gargalo, né, no Brasil, a questão de laboratório de ensaio. De calibração também, né, o Israel pode comentar. O Israel tem um laboratório de calibração também, de ensaio, bastante, é muito maior do país. E, enfim, então todos essa infraestrutura da qualidade no país já existia, né? O que acho que veio essa nova palavra para juntar tudo isso de uma maneira diferente, mais estruturada, mais bem preparada, colocando condições, colocando novas tecnologias, inovação, né, em toda essa infraestrutura da qualidade que já existe há muitos anos, como eu falei, há mais de 30 anos na parte de ensaios. Então, eu queria colocar isso, né, para que seja um insight, né, para os colegas e para a plateia, para que entendam, né, como é que esse esquema de certificação, avaliação da conformidade no país funciona, né, e a gente compete com o mercado lá fora. Uma pergunta que me fizeram, até foi o Celso, né, quando a gente estava preparando esse painel, a questão de, por exemplo, a aceitação dos ensaios, né, lá fora. O que a gente faz aqui aceita lá fora? Não. O Brasil tem o seu esquema de avaliação da conformidade, seus programas, né, a certificação em mérito. Os produtos são testados aqui, alguns programas a gente aceita relatório de fora, depende do esquema do programa, do tipo de produto, a gente aceita relatório de ensaio feito lá fora, desde que aquele laboratório seja acreditado, um membro do ILAC ou do IAC, então a gente aceita o relatório, tem regras para aceitar relatório de ensaio, né? No máximo 2 anos, desde que o produto tenha sido ensaiado na mesma base normativa, enfim, então a gente aceita. Só que o contrário não é verdadeiro, né? Nem todo produto, todo tipo de produto que é testado no Brasil, até inclusive com a marca em mérito, né, no esquema em mérito, é aceito lá fora. Então tem, assim, problemas. A indústria encontra problemas, que ela certifica o produto aqui, testa o produto aqui no laboratório acreditado, e esse relatório de ensaio não necessariamente aceito lá fora. Alguns esquemas, alguns países aceitam. Eu conheço vários esquemas lá fora, né, que eu trabalho numa empresa que está em vários países do mundo, então a gente tem esses problemas também de aceitar, né, mandar o relatório para lá e certificar o produto naquele país específico. Mas na grande maioria não é aceito. Então eu quero deixar então, essa minha fala, né, para que seja um início para a gente poder discutir, né, e fomentar ideias, aí, perguntas para todo mundo. Obrigada. Já anotei aqui uma pergunta. Por favor, Alexandre, continua agora. Seu insight. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com você e os demais colegas, Israel, Hernani e Marcos, culpam desse painel. Gostaria de agradecer também ao Celso Caramelo pelo convite, que muito me honra de estar aqui mais uma vez nesse importante evento, que é o Equalab. O IQA, Instituto da Qualidade Automotiva, é um instituto que foi criado em 1995 para apoiar o setor automotivo no Brasil. Foi uma união entre o governo, o próprio setor produtivo, especialmente representado por Anfávia, Sindipes, e outros entes fundamentais para a indústria, comércio e serviços que orbitam esse setor, que é uma parte fundamental do PIB do nosso país. E a principal ferramenta estabelecida para que um instituto como o IQA, dentro do papel de apoio à qualidade em relação ao setor, é a avaliação da conformidade. Então, desde o início da nossa atuação, em 1995, o IQA já foi constituído como um organismo de certificação de produtos e outras atividades relacionadas à avaliação da conformidade, inclusive o laboratório, foi incorporada dentro do nosso portfólio de atuação. E é nesse contexto que eu inicio essa abordagem dentro da proposta desse painel.
né, que visa discutir quais são as principais dificuldades encontradas pelos organismos de certificação de produtos em relação a laboratórios no Brasil. E esse primeiro ponto, ao qual eu introduzo a minha explanação, vem de encontro ao que o Marcos acaba de comentar. Essa discussão fundamental para o país, que é do sistema de infraestrutura da qualidade. Uma lógica de entendimento que se tornou absolutamente predominante nos últimos anos, de que regulamentação, acreditação, normas técnicas, avaliação da conformidade, incluindo certificação, inspeção, ensaios laboratoriais e a vigilância de mercado, não existem um sem o outro. Então, eu abordarei, entre os meus apontamentos, algumas dificuldades que um organismo de certificação de produtos enfrenta com laboratórios no nosso país, de uma maneira absolutamente construtiva. Porque certificador de produtos e laboratório estão juntos, fazem parte de um dos pilares fundamentais da infraestrutura da qualidade, que é a avaliação da conformidade. Um não existe sem o outro. Dentro do foco natural do setor automotivo, ao qual eu tenho competência de abordar como superintendente do IQA, a primeira dificuldade, sem sombra de dúvidas, é a quantidade limitada de laboratórios que atendem os escopos ligados a componentes automotivos no nosso país. Essa quantidade limitada, restrita, gera diversas consequências negativas para um organismo de certificação de produtos. Entre elas, a dificuldade no tempo, a agilidade natural de você encontrar um laboratório com condições de atender os ensaios necessários pelos regulamentos. Aliás, não só pelos regulamentos, também pelas exigências diretas de clientes para a homologação de produtos. Os custos que naturalmente são envolvidos em relação a isso, inclusive pela falta de concorrência como uma condição mercadológica. A complexidade de gestão para um certificador de produtos em relação a esse número limitado. Todos esses são pontos que a gente precisa gerenciar no nosso dia a dia e que, sem dúvidas, precisam ser aprimorados no nosso país. Em uma sequência, eu destaco um segundo ponto, tão importante quanto as exigências atuais de acreditação no nosso país. Laboratórios com competência estabelecida, com capacidade, com estrutura nitidamente reconhecida para atender determinados ensaios, acabam às vezes esbarrando em um processo de acreditação que entendemos pode e deve ser mais flexibilizado. O escopo flexível, que fez parte, Daniela, de uma das suas colocações iniciais, entendemos que é uma solução muito sadia e adequada para a evolução do nosso país nesse sentido. Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, ainda mais focado dentro do setor automotivo, é a necessidade de conhecimento específico sobre as peculiaridades do setor. Isso acaba impactando não apenas do lado do certificador de produtos, que acaba tendo que dedicar um tempo e dedicar uma atenção maior do que teoricamente devido em relação aos ensaios em desenvolvimento para a certificação, mas também um risco e um ponto de atenção importante sobre a interpretação relacionada a esses ensaios. Eu fecho esse ponto e reforçando uma questão que é do país como um todo, a necessidade de educação e de qualificação, né, que engloba também, naturalmente, os laboratórios nesse sentido, sobre o atendimento não apenas do setor automotivo, onde eu estou focando essa minha abordagem, mas a qualquer setor produtivo de atuação. Mas isso não se basta apenas aos laboratórios. Os setores produtivos também têm a sua responsabilidade na educação e qualificação, assim como o próprio governo. Eu fecho essa minha explanação inicial, reforçando que, dentre as bases que vêm sendo discutidas pelo governo para a Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, estão todos os pontos que eu citei como recomendações.
inclusive o de educação. A educação, a comunicação sobre os benefícios e a necessidade da avaliação da conformidade é uma diretriz fundamental de tudo que vem sendo desenvolvido. E nós, como parte de todo esse contexto, não podemos deixar esse processo parar. A ABRAC, a qual nós quatro aqui que compõem esse painel temos participação ativa e contamos com a participação nesse evento do nosso superintendente Massaoito, vem cumprindo esse papel e participando de maneira ativa para que os interesses de laboratórios, de organismos de certificação, de organismos de inspeção sejam respeitados e sejam parte desse processo de construção. Né? Não há outro caminho para o desenvolvimento do nosso país que não seja a qualidade. Muito obrigado. Obrigada, Michele. Depois eu queria que vocês podem aproveitar só antes de passar para o Hernani, só para colocar todo mundo na mesma página, abrir só um detalhe um pouquinho mais resumido do escopo flexível do laboratório de ensaio. Só uma pincelada para colocar todo mundo na mesma página. Obrigado pela questão, Daniela, mas eu vou fazer uma sugestão nisso. Nós temos aqui, por uma feliz coincidência, o nosso Papa do escopo flexível que vem trabalhando e lutando por isso, que é o Israel. Então, eu não vou correr o risco de falar pior do que quem realmente domina esse tema aqui. O que eu peço que ele faça no seu momento. Muito obrigado. Então, eu aqui do castigo já deixo a missão para Israel você colocar um pouquinho aí para colocar todo mundo na mesma página. Hernani, então, sua vez. Então, legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Celso, Ernesto. É um prazer estar aqui. Mais novo aqui da mesa redonda. É um grande prazer mesmo. Bom, como laboratório, o Marcos colocou bem, o Alexandre completou, e assim, no IBERC, nós somos um laboratório com mais de 25 anos de atuação no Brasil. Temos escopo para diversas áreas, incluindo equipamentos eletromédicos, equipamentos de telecomunicações, metrologia legal, que é um ponto focal da RNESC, né? E eletrodomésticos. Automotivo um pouquinho, né? Mas é um mercado pequeno para nós, que está em crescimento. E o que a gente vê? Quando o pessoal comenta de laboratório, né? Mas precisamos ter mais laboratório, precisamos de mais infraestrutura, precisamos de mais agenda, mais capacitação. Sim, a questão é o quão custoso isso é para um laboratório. E aí isso aplica-se em diversas áreas. Então, quando eu vou capacitar o laboratório, eu preciso desenvolver um projeto, eu preciso comprar equipamentos. Já encontramos uma barreira, porque a maioria dos equipamentos são importados. Ou seja, isso eleva o custo e ainda tem todo o trabalho e tempo da importação desse produto. Chegou no laboratório, finalizou a capacitação, temos a parte da acreditação, que é um outro período e um outro trabalho e um outro custo alto para o laboratório. Ao final disso, temos um escopo novo, sim, mas para manter esse escopo, esses equipamentos eles precisam periodicamente ser calibrados. Às vezes, encontramos calibração no Brasil, mas muitas não. Então, esse equipamento ele tem que ser enviado para fora, com todos os custos por parte do laboratório, depois retornado e voltado para dentro do seu laboratório específico de teste, né? Um outro ponto, que eu acho que vai de encontro com o que o Alexandre falou, e é muito interessante, que é uma dificuldade de laboratório. Quando o pessoal fala assim, ok, vamos expandir. Temos todos os investimentos em espaço e equipamentos. Ok, técnicos para operar esse laboratório. Então, é um mercado que hoje a gente tem mais vagas abertas do que concorrentes para essas vagas dentro do IBERC, né? Então, por quê? Porque é um mercado que tem uma deficiência de alguns estudos, alguns cursos específicos. Por exemplo, telecomunicações está em crescimento, mas é difícil. Agora, um que é raro, equipamento eletromédico, um curso específico, forme técnicos prontos para operar em equipamentos médicos hospitalares, é raro. Então, você não tem
demanda de profissional no mercado para compor o laboratório. E aí é uma barreira para o crescimento do laboratório, né? Então, assim, quando a gente olha para dentro de eu preciso de uma maior capacidade laboratorial no Brasil. Quando você olha para dentro de eu preciso de uma das grandes reclamações do mercado, uma agenda melhor para os meus ensaios, né? Um preço melhor para os meus ensaios. A gente está comparando isso a quê? Né? Qual o tempo de execução desses ensaios em outros países? Qual o custo de você mandar esse equipamento para fora para ser testado? Às vezes é melhor a gente fomentar um laboratório nacional, né? Os custos, eu comento muito assim, em alguns comitês, que o custo hoje para se fazer um teste no Brasil, uma comparação bem genérica, seria o quê? Se eu tenho um ensaio que custa hoje $1.000 lá fora, aqui no Brasil custa R$1.000. Ou seja, eu tenho que ter um laboratório com um custo alto, só que com um faturamento significativamente menor do que o restante do mundo, né? Então, se eu montar um laboratório fora do país, uma câmara semirecorta, por exemplo, para um ensaio de IMC, eu vou pagar muito mais barato do que eu trazer uma câmara dessa para cá, só que o meu custo do ensaio, que custa lá fora $2.000, $2.500, eu consigo trabalhar isso no Brasil a $2.000, R$2.500. Mas o meu custo foi em dólar para montar esse equipamento aqui no Brasil, né? Então, são algumas dores aí, alguns pontos que foram questionados, e é bom a gente verificar o ponto de se ter um laboratório. Então, eu até posso colocar uma brincadeira aqui numa questão. Se a gente tem algum investidor aqui, você investiria hoje no laboratório, sabendo o custo e o retorno disso? É o que normalmente me é questionado, né? Hernani, eu como dono do laboratório, você me aconselha a investir nesse novo scope? Né? Qual o meu retorno em cima disso? Qual a minha demanda? A gente comentou hoje, na hora do almoço, por exemplo, tem equipamentos de metrologia legal que eu testo 1 por ano. Teve um que levantei, eu testei 3 nos últimos 5 anos. Então a gente não tem nem demanda para isso. Então seriam alguns pontos. Depois eu fico aberto para as perguntas aí na parte do laboratório. Obrigado. Obrigada, Hernani. E bem colocada a questão dos custos, eu acho que é um dos pontos mais relevantes, né? Todo mundo fala, laboratório, e aí vem a questão na ponta do lápis, tá bom, tem que investir X, vou ganhar tanto. E agora passo para o Israel nos contemplar sua visão, dificuldades, desafios. Eu vou me colocar em pé, porque a barriga atrapalha a proximidade do microfone. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui as palavras do Alexandre, né, e reafirmar que realmente laboratórios e certificadoras fazem parte do grande e respeitado sistema brasileiro de avaliação da conformidade. E nós temos que trabalhar juntos, é inviável qualquer separação, né? Aliás, lá na ABRAC, né, que é a associação, nós temos lá laboratórios, organismos de certificação de produtos, sistemas e organismos de inspeção. Esqueci algum não, né? Então, nós trabalhamos juntos, porque esse conjunto é extremamente importante. Mas eu gostaria de fazer uma pesquisa rápida aqui, não no sentido de separar laboratórios dos demais. Só para eu saber com que público eu estou falando aqui, poderiam levantar a mão quem é de laboratório? Tenho 3 aqui que são do Labelo. Então ótimo. Muito bem, temos um bom público. Bom, eu gostaria de... E eu estou colocando aqui uma visão do Labelo, mas também uma visão que eu capturo dos associados de laboratórios lá da ABRAC. Eu queria dizer para vocês assim, que o que nos trouxe até aqui, e é uma história muito, muito bacana, que foi colocada aqui pelo Marcos Evisikovas, né, não é suficiente para nos levar daqui para frente.
nós temos que realmente ter nesse país medidas estruturantes para que nós tenhamos um parque laboratorial cada vez mais forte e relevante. Nós temos hoje no Brasil cerca de 1.600 acreditações em laboratório de ensaios. Quantos laboratórios isso representa? Eu fico pensando, o Labelo que eu dirijo tem uma acreditação para ensaios e nós temos 40 laboratórios de ensaio aproximadamente. Então, imagina se você pegar 1.600 acreditações e colocar em torno de 20 laboratórios por acreditação, nós temos um parque laboratorial muito respeitável dentro do país. E temos um acreditador reconhecido mundialmente como um acreditador de qualidade e robusto. Esses dias eu estava na Coreia do Sul, estava numa van, olhei o vidro da van e tinha um selozinho do Inmetro lá no vidro da van. Né? Então, o Inmetro é um acreditador respeitado. Pô, mas se nós temos então um parque laboratorial robusto, temos um acreditador robusto, o que nos falta para ir para frente? E essa é uma reflexão importante que nós todos precisamos fazer. Porque nós temos um novo ambiente, um novo cenário de mundo, não só modificado pela pandemia, mas que vem se modificando ao longo do tempo, de um modo discreto, mas que se acelerou muito durante a pandemia, que exige que nós tenhamos realmente uma reflexão muito, muito importante sobre o que nós, como segmento da avaliação da conformidade na área de laboratórios, pensamos para o nosso negócio. E aqui foi colocado alguns pontos assim que são importantes, e não somente esses, né, mas a adoção do escopo flexível, e eu vou aproveitar aqui e falar sobre esse tema, apesar que o especialista nesse tema é o Luiz Henrique, que é o meu gerente da qualidade lá no Labelo, né? Mas pensem no seguinte cenário, e eu estou muito grato pelos que me antecederam, porque me deram muita base para essa conversa que nós temos aqui. Imagine uma situação assim, eu vou falar uma situação real. Nós estamos investindo lá no Labelo algo em torno de 11 milhões de reais para adotar o laboratório de infraestrutura em compatibilidade eletromagnética. Dia 29/8 agora nós vamos fazer o último pagamento. A infraestrutura está prevista para março, e olha que eu já estou pagando esse dinheiro, pego em banco, a gente já está pagando juro, né? E nós vamos ter a acreditação provavelmente em outubro, né? Aqui até não se aplica, não creio que se aplique escopo flexível, porque é um escopo novo para o Labelo. Mas existem muitas extensões de escopo que realmente não há nenhuma razão para que não se adote um escopo flexível. Eu convido vocês a darem uma olhada na NIT-DICLA 60 do Inmetro, e vocês vão ver que é absolutamente segura a adoção de escopo flexível, principalmente para a extensão de escopo para laboratórios, o que encurtaria sobremaneira o tempo entre você adquirir essa infraestrutura, que é uma infraestrutura extremamente cara, e colocar ela a serviço das certificadoras e do mercado em geral. Então eu vejo assim, principalmente gerentes da qualidade de laboratórios, né, laboratórios que estão aqui, é importante que vocês, né, alguns de vocês certamente não estão dentro da ABRAC, também façam coro junto à CEGEC para que a gente amplie a adoção do escopo flexível. Isso, inclusive, torna mais palatável para o investidor investir no laboratório, né?
Segundo ponto que eu gostaria de comentar ainda dentro dessa questão número 1, que é a falta de infraestrutura laboratorial, e que o Hernani colocou aqui de modo muito interessante, que a gente entende assim, que onde há uma demanda por ensaios e calibrações, é óbvio que isso é mais palatável para o investidor, seja ele público ou privado. Mas o que nós precisamos realmente nesse país é entender que laboratórios são fundamentais para o processo de inovação, né, para a inovação no país. E a inovação, ela é eu diria assim, o principal motor para que nós recuperemos o parque industrial brasileiro, que a gente sabe que vem decrescendo nos últimos 30 anos. É só a gente entrar lá nas estatísticas do IBGE que a gente vai ver que a indústria representa cada vez menos do nosso PIB, né? Então, é fundamental que nós pensemos, todos nós que somos de laboratório, né, e não no sentido de segregar de certificadora, mas nós realmente precisamos repensar como nós vamos criar um cenário no âmbito de governo, com fomento, no âmbito de acreditação, com agilidade na acreditação, para que nós tenhamos um cenário em que nós possamos crescer. E eu quero aproveitar aqui só colocar um tema que nós estamos tratando dentro da ABRAC, que é a importação de amostras. O Hernani colocou aqui de modo muito claro, os laboratórios brasileiros são muito competitivos. Nós temos um acreditador de confiança, estou repetindo aqui, né, um acreditador que tem uma imagem muito boa fora do país. Nós temos uma infraestrutura laboratorial muito interessante e robusta na maior parte dos segmentos e temos preços muito competitivos. No entanto, hoje nós esbarramos numa grande dificuldade de fazer com que amostras entrem dentro do Brasil. Nós só temos 3 alternativas, né? Importação temporária, nós temos que devolver a amostra, isso gera custo. Courier, abaixo de R$3.000, e não me lembro agora da terceira, e importação definitiva. Tudo isso encarece, quer dizer, esse é o custo Brasil que nós laboratórios temos, né? Então, vejam, quando nós estamos falando em que cenário nós queremos construir para os laboratórios daqui para frente, existem muitas áreas em que nós precisamos atuar. Área governamental, área de investimento, o mercado, enfim. E esse é um convite que eu gostaria muito de fazer a todos. Na ABRAC, a gente tem feito muito isso, nós temos trabalhado essa plataforma de escopo flexível, importação de amostras e financiamento, fomento para a infraestrutura, são atualmente os 3 focos da vice-presidência de laboratórios da ABRAC, e nós estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. Eu não vou tratar todos os pontos aqui de laboratórios, porque nós realmente temos cenários muito diversos a serem tratados, mas esses 3 pontos nós temos clareza de que eles são fundamentais para que se construa um cenário em que nós possamos nos tornar cada vez mais fortes e mais robustos, não somente para o mercado brasileiro, né, mas como para o mercado internacional. E é necessário que a gente olhe isso e se articule para que nós possamos realmente continuar tendo o protagonismo que tivemos junto com as certificadoras e que criou esse sistema brasileiro de avaliação da conformidade, que sem dúvida nenhuma é respeitado no mundo todo. Obrigado. O que uma amostra não faz, né? Olha, eu realmente não tinha noção dessa barreira na importação de amostra como sendo uma das principais entraves para o aumento de demanda para o laboratório. Gente, eu tenho algumas anotações aqui, mas eu gostaria de abrir para o público a oportunidade de explorar esse pessoal aqui que está aqui. Não é?
Quem quer fazer perguntas? Aberto para questões. Alguém para levar o microfone. Bom, posso começar? Boa tarde, eu concordo com todos os comentários, todas as informações que foram colocadas. Meu nome é Jorge, eu sou pesquisador do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, filial em Franca, e lá trabalhamos com EPIs, e a OACP está entrando agora para certificar esses produtos. E eu queria fazer um comentário e ver a opinião de vocês com relação à visão que os nossos clientes têm colocado conosco, né? Hoje o IPT ele é uma OACP, nós temos vários laboratórios acreditados, o meu mesmo tem mais de 100 ensaios acreditados, e só que a OACP ela gera um custo maior do que é o processo hoje em dia. Hoje o produtor traz o seu produto, né? O EPI, se é óculos, se é capacete, vestimenta, calçado, para realizar os ensaios, tem que ser aprovado. Sendo aprovado, ele recebe o laudo e vai até o Ministério do Trabalho para obter o certificado de aprovação. Com a OACP, a empresa vai ser auditada, ela vai ter todo um processo e provavelmente esse processo vai ter um custo maior. E esse custo vai ser transmitido para o usuário. Aí queria saber a visão de vocês, que é importante ter essa OACP, mas também com essa questão do mercado, como que o mercado vai se comportar com relação à OACP. Deixa eu colocar de uma forma que não fique parecendo que a certificadora é o empecilho. É lógico, o fabricante pensa no custo. Ele quer o produto dele no mercado, e aí se tiver uma exigência de testar e certificar, muitos pensam daquela forma que é custo. Não é investimento, ele não está fazendo investimento de qualidade, investimento para competir no mercado, muitos pensam em custo. E sempre foi assim. Então, qualquer programa de avaliação da conformidade, quando é lançado no mercado, muitos aceitam de uma forma, vai me ajudar a competir. Mas muitos falam, é custo, eu não tenho dinheiro para pagar teste e pagar uma certificadora para ir lá auditar. Isso eu não conheço o mercado de EPI, né? Você falou, a questão eu tenho um laboratório acreditado, e conheço o laboratório de Franca, né? Desde a época que eu estava lá, e tem agora a certificadora. Então eu não conheço se o mercado de EPI exige uma certificação compulsória. Então, se pudesse, se é compulsório, não tem o que dizer. Existe um programa de avaliação da conformidade que diz que tem que ter uma certificação para esse produto. E quem produz, então, é uma OACP, que vai lá e faz todo o processo. Faz a proposta, tem um aceite, faz uma avaliação da fábrica, do processo, com base na portaria, coleta a amostra, manda para o laboratório, testa-se no laboratório acreditado, no caso do PT, volta o relatório para a certificadora avalia e emite o certificado de conformidade, bota no produto e vende. É assim, simples assim. Então, é difícil dizer. Se é compulsório, não tem o que fazer. Se é voluntário, a gente tem esquemas de avaliação voluntária, tem vários. Eu tenho, por exemplo, um escopo da DECA que é voluntário, de ROS, que é uma certificação para verificar 6 componentes contaminantes em produtos eletroeletrônicos, chumbo, mercúrio, cádmio, etc. É voluntário. Então, quem nos procura são empresas que têm interesse
em competir, mostrar para o mercado, principalmente o internacional, que eles estão de acordo com a portaria, a diretiva europeia de ROSS, para exportação. Então é difícil dizer. Esse é o meu ponto de vista. Eu já trabalhei em vários programas, né, compulsório e voluntário, e todos eles tiveram barreiras. Né? A indústria põe barreira, principalmente por questão de custo. Aí é cultural. Né? Mas, enfim, é um mercado. Esse é um mercado. Tem laboratórios, a gente conhece laboratórios que também tiveram certificadoras que também construíram seus próprios laboratórios. Lá fora, não sei, a maioria se conhece, mas no mercado lá fora não existe a figura certificadora laboratório. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o laboratório é o próprio certificador. O esquema de certificação nos Estados Unidos, o laboratório é responsável por emitir um relatório de ensaio e acompanhar esse produto no mercado, né? A cada 3 meses, sem aviso prévio, coleta amostras, leva para o laboratório, testa-se e você certifica o produto nos Estados Unidos, que é voluntário. Quem exige a certificação, ou na verdade, quem, digamos assim, exige, entre aspas, né? Porque assim, só compra o produto se tiver a marca lá do organismo lá nos Estados Unidos, é o consumidor, é o cliente. O cliente, no caso, por exemplo, é uma cadeia de supermercado, Walmart, por exemplo. Só vai comprar produto, né, e colocar na prateleira dele se tiver a certificação, se tiver o teste daquele laboratório. Não é uma certificação, não é como no Brasil tem a certificadora e o laboratório. Lá o próprio laboratório emite esse documento. Então aqui a gente tem esquemas assim, bastante particulares, né? Então, quer dizer, esse é o meu ponto de vista. Não sei se alguém quer comentar. Eu só queria completar, eu acho que realmente o que o Marcos falou é uma questão cultural e também, talvez, de educação para as próximas gerações. Falando um pouquinho como comercial, eu estou muito acostumado a como eu agrego valor ao meu serviço, né? E eu vendo serviços pensados. Então, eu começo de casa, eu só compro um produto homologado. Para os meus familiares e para os meus amigos, eu já planto essa ideia também. Por quê? Você tem um valor agregado em cima do produto homologado. Né? Você não está colocando sua família em risco tendo um produto homologado dentro de casa, dentro do seu veículo, qualquer lugar, uma roupa, um EPI, todos eles. Ou seja, é a sua segurança que está em jogo. Quanto vale isso? É um valor agregado que a gente tem que ter isso em mente na hora de também comprar o produto. E por isso que, já foi dito algumas vezes hoje, nós, consumidores, somos os primeiros agentes fiscalizadores. Não é homologado? Eu não compro. Pode ser barato, mas eu não compro. Jorge, obrigado pela sua questão. Gostaria de complementar o que já foi respondido, resgatando mais uma vez uma discussão importante em relação à infraestrutura da qualidade. A infraestrutura da qualidade é uma linguagem, é uma discussão, não é apenas local, ela é uma discussão global, né? Responde com bases em diretrizes que são estabelecidas, por exemplo, pela UNIDO, né? O braço da ONU para Desenvolvimento Industrial. E a gente ouviu muito nos últimos anos a discussão sobre o interesse do país em fazer parte da OCDE, né, o Clube dos Países Ricos, onde uma das exigências é você ter uma infraestrutura da qualidade estabelecida no seu país. É uma linguagem global de inclusão do país no comércio internacional. Lembrando que o Brasil, apesar de ter uma referência significativa como uma das maiores economias do mundo, né, hoje em dia, eu acredito que em torno da 12ª, mas já chegou a ser a 5ª, 6ª em algum momento, anos atrás, responde por uma parcela bastante ínfima do comércio internacional. E a infraestrutura da qualidade é uma condição obrigatória para que a gente possa alçar um degrau superior para o nosso país. E uma das bases, Jorge e todos os demais, envolve a promoção e o incentivo aos selos setoriais. O incentivo à certificação voluntária, em outras palavras, sem prejuízo às exigências de controle, às certificações compulsórias, às regulamentações, que são uma proteção para o consumidor,
são uma proteção para o meio ambiente, são uma proteção para a concorrência leal no nosso país, e isso, dentro de todas essas discussões, obedece uma lógica de classificação de riscos. O incentivo, através de vários entes públicos e privados, através de toda essa discussão da infraestrutura da qualidade, que no último anúncio de governo é algo que vai margear as discussões, principalmente envolvidas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para os próximos 12 anos, envolve oferecer condições para que toda essa infraestrutura e os centros setoriais, ou seja, as iniciativas dos próprios setores produtivos, trabalhem e busquem a qualidade como diferencial competitivo. A precarização do trabalho, a precarização de produtos, de serviços, não vai fazer o país se desenvolver. Então, é um papel também de todos nós defendermos isso, entendermos isso, e cada um dentro das suas esferas de influência e atuação, entenderem que a gente não precisa esperar só uma regulamentação obrigatória. A gente pode ir além disso. Alô? Oi, na verdade eu acho que minha pergunta já foi respondida dentro de toda essa discussão, mas eu queria levantar uma leve, como se diz, né? Nós estávamos conversando no almoço que existem alguns ensaios, né, alguns produtos com certificação compulsória, onde você não tem demanda suficiente para manter uma estrutura para realizar esses ensaios, né? Como o Hernani comentou, 1, 2 ensaios ano, ou a cada 2 anos. Pensando nisso, e é óbvio, pensando no levantamento das demandas de todos os organismos, né, de certificação, vale a pena manter esse produto como certificação compulsória? Existe alguma saída para isso? Para um produto que tem baixíssima demanda de certificação? Eu vou resgatar aqui, desculpe, tomei a frente aí, que parece um assunto mais de certificadora do que de laboratório, mas eu quero resgatar algo que, às vezes, nós que operamos o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, às vezes nós somos demandados com tantas pressões que vêm do cenário, né? Econômicas, pressões políticas, falam aí que a avaliação da conformidade é custo Brasil, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Não é esquecendo, mas acaba esquecendo quem que são os nossos destinatários, quem são os destinatários finais do nosso trabalho, que são as pessoas, né, que têm o direito, né, e com isso as instituições têm a obrigação de entregar a essas pessoas, né, produtos seguros. Então, respondendo a sua pergunta, assim, mesmo que nós tenhamos uma baixíssima demanda, né, por um determinado produto, e esse produto se enquadra como um produto que oferece risco à sociedade, e agora eu vou resgatar aqui um pouquinho da Lei de Liberdade Econômica, né, um dos decretos que regulamenta a Lei de Liberdade Econômica é justamente a análise de risco, né? Então, se na análise de risco esse produto oferece, agora, quem é que, eu acho que a pergunta seguinte, né, Márcia, que eu me faria é, tá bom, e qual é o investidor que vai ter apetite para investir em algo que é deficitário, né? Eu acho que aqui entra, de fato, o governo, né? O governo tem que investir nesses setores onde não há possibilidade de que a iniciativa privada aporte, até porque nós pagamos impostos para isso, né? Eu pago imposto para isso, vocês todos pagam impostos para isso,
né, para que o governo entre naqueles setores onde não é possível, né, e eu não tenho cores partidárias, isso que eu estou falando, é assim que eu entendo que tem que ser. Né? Então, não sei se algum colega tem alguma consideração aí. É pena que aqui não tem ninguém, acho que dá de conf, né? Acho que não tem. Não. Tem? Mais ou menos. Bom, a gente aqui trabalhou bastante, enfim, nas últimas gestões do INEP sobre o novo modelo regulatório. E em várias conversas, né, a própria de Conf falando, a gente está enxugando esse arcabouço, né, de programas, né, de avaliação da conformidade. Até uma brincadeira, tirando até espetinho de churrasco, que era compulsório. Né? Então, por que entrou espetinho de churrasco como compulsório? Então, quer dizer, as demandas de programas, né, elas vêm de várias fontes. Né? O setor da indústria, de repente, político, sei. As fontes a gente não sabe, mas aparece. Ou apareceu. E aí eu, assim, busca a acreditação, o que é? A gente já comentou aqui. Tem demanda? Vai gerar um resultado financeiro positivo para que a certificadora entre, porque tem custos, já comentamos aqui, qualificação de pessoa, pagar a pessoa, treinamento, etc., acreditação, né? A gente tem mecanismos junto ao Inmetro que a gente suspende a acreditação. Está lá acreditado, mas eu não tenho nenhum produto ainda certificado. Então, fica lá em stand-by, está no freezer. A gente coloca lá, não cancela a acreditação, mantém-se a acreditação e deixa lá até que apareça a demanda. Isso, várias vezes em conversa, isso ao longo da história, né, o Inmetro chegava, né, para a gente e falou, poxa, precisamos ter organismo para certificar isso aqui, precisamos ter laboratório. Aí laboratório, mas eu não tenho dinheiro para montar o laboratório. Então, quer dizer, isso sempre foi um problema, né? Buscar dinheiro para montar o laboratório para testar aquele produto. Porque a indústria reclamava. Você botou um produto para que seja compulsório, eu só posso vender se tiver a certificação, mas eu não tenho laboratório para testar. E também não tenho a certificadora ainda. Então, assim, respondendo mais ou menos a pergunta, vale a pena? Eu diria assim, se tiver demanda justificada, sim, senão não. Eu tenho alguns programas lá, né, dentro dos nossos escopos acreditados, que eu já botei nessa condição de suspenso. Está suspenso, eu não pago nada. Se uma hora resolver voltar, porque tem demanda, eu reativo e vou. É assim. E tem a gente, só complementando, a gente, nessa época que a gente estava discutindo o modelo regulatório, a gente estava falando também em autodeclaração. Né? Lembra da história da autodeclaração? Igual da marcação CE. Né? Então o cara quer vender qualquer coisa, até esse copinho plástico aqui. Eu sou fabricante disso aqui, então eu vou me autodeclarar de acordo com a diretiva do Brasil. Então eu declaro e guardo aquilo lá. Se um dia acontecer alguma coisa, eu sou responsável por mostrar que eu testei aquele copinho de plástico, dei normas, eu fiz análise, etc., de contaminação, etc., e está aqui. Por isso eu autodeclarei, igual que é feito na marcação CE, autodeclaração. Tem gente que declara a verdade, testou mesmo de verdade, e tem um monte de gente que declarou e guardou lá. Pode passar 100 anos, nunca ninguém reclamar se ele tem aquele produto testado ou não, se ele testou realmente aquele produto ou não. Então até isso a gente pensou. E aí não precisaria realmente de certificador, era só laboratório. E aí ia ter demanda para laboratório, se isso fosse para frente mesmo. Porque todo mundo ia ser obrigado a autodeclarar aquele produto de acordo com a diretiva do Brasil, vamos falar assim, de uma forma bem grosseira. Mas seria um caminho, né, a autodeclaração. Isso acabou não indo para frente. Então a gente ainda continua com esses programas aí, todos esses programas que existem aí no sistema de avaliação da conformidade. Márcio, resposta direta para o seu questionamento de
de maneira bastante pragmática, não é meta. Um organismo de avaliação da conformidade, como qualquer outra organização, isso inclui uma entidade sem fins lucrativos como o IKEA, precisa minimamente pagar as suas contas. E se não há uma demanda, é a mesma lógica que o mercado obedece. Você não consegue fechar essas contas. Porém, indo além desse pragmatismo, eu entendo que as decisões relacionadas à certificação e às regulamentações compulsórias, elas não devem obedecer, aí talvez eu esteja falando até mais como cidadão do que como um executivo de um organismo de avaliação de conformidade. Eu não acredito que devam obedecer uma lógica de mercado. Uma lógica de viés mercadológico, que ou você tem lucro, ou então você não deve ter. A proteção ao cidadão, mais uma vez, a proteção ao meio ambiente, a garantia de que a gente está gerando condições para emprego no país, tudo isso tem que se impor em relação a isso. E não há uma visão utópica, não há uma visão de a gente fazer milagre. Os organismos de avaliação da conformidade não farão nada sozinhos, assim como o EMET não fará nada sozinho, assim como o setor produtivo, seja ele qual for, não fará nada sozinho. Mas a composição de todos, e eu concordo com a posição do Israel, de que o governo tem a obrigação de induzir isso a partir do momento que o cidadão precisa ser protegido, pode gerar resultados e deve gerar resultados. É uma construção conjunta, em todos os sentidos. E a partir daí, de uma maneira não pragmática, eu acredito que se a certificação com base em riscos é necessária, ela tem que ser construída e estruturada para acontecer. Obrigada. Uma última pergunta. Alguém? Então, eu tenho que agradecer a todos. Tive uma aula aqui, questões de dificuldades que eu não tinha essa visão tão ampla. Eu acho que tem muita... Eu venho da metodologia legal, então tem questões que eu vejo que tem muita similaridade na avaliação da conformidade, também deixa de ser uma avaliação da conformidade, mas questões levantadas aqui são muito pertinentes. E agradeço muito a visão e o depoimento de vocês. Espero que, assim como outros, que promovam-se laboratórios que tenham, né, a questão financeira bem atendida, mas sim a questão da missão, né, de atender e a demonstrar a conformidade desses produtos. Agradeço a todos e agora passo a vez para a gente fazer a finalização. Isso aí, Daniela. Muito obrigada a todos pela participação. Vou entregar os certificados a cada um. A lembrança do Jubileu de Prata da EMESP. Peço que todos fiquem no meio do palco para a foto oficial, por favor. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por ter vindo.